Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem novo problema para Augusto Melo resolver, hein? Tem uma saída confirmada, salários que foram pagos e ausências nesse período de data FIFA. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo em nome da KTO, kto.bet.br, a maior casa de apostas do Brasil, e você está convocado, hein, para a Liga do Milhão. Tá bombando demais, todo mundo só fala na Liga do Milhão, é muito fácil de participar, você se cadastra na KTO, dá o aceite em participar da promoção e pronto. Você apostando R$5 ou mais, você já vai somando pontos em odds acima de 1,30, tá? E aí tem o ranking mensal, o ranking semanal com apostas grátis, muitas, hein? Divididas entre os melhores ranqueados. E no final do ano você pode faturar R$1 milhão, mas você precisa ser bom palpiteiro. Você é o cara do bolão? É o cara que no grupo de WhatsApp você tira a onda acertando todos os jogos? Então você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. kto.bet.br, jogue com responsabilidade, é para brincar, se divertir e ainda, claro, você sabe, site para maiores de 18 anos. Venha para a KTO, venha para a Liga do Milhão. Bom, pessoal, muita coisa para a gente falar aqui nesse vídeo. Por exemplo, Alex Santana já não está mais fazendo parte dos treinamentos na reapresentação porque já desembarcou em Porto Alegre para fazer exames médicos, foi emprestado ao time do Grêmio. De que maneira esse empréstimo aconteceu? Eu vi a torcida muito preocupada porque, poxa, o Corinthians faz contratos longos, né, de 2, 3 anos, depois empresta pagando parte do salário, metade do salário, às vezes 90% do salário. Aconteceu com o Pedro Raul, aconteceu com o Fagner e tudo mais. Os últimos empréstimos foram assim, né? Desta maneira, não. O Grêmio está arcando com 100% do salário de Alex Santana. Foi um empréstimo que vai acontecer até o final do ano com opção de compra. Aliás, o Grêmio está pagando por esse empréstimo $100 mil, mais de R$500 mil pelo valor, né, pelo período, melhor dizendo, do empréstimo, e a opção de compra ao final do ano, se o Grêmio quiser exercer a compra do jogador, $2 milhões, aí cerca de 11 a 12 milhões de reais. Essa informação é da Gazeta Esportiva, de que maneira, né, foi detalhado esse contrato de empréstimo do Alex Santana, que já falamos aqui, né? Eu, como gremista, gostei. Acho que ele tem um problema das lesões, né, que podem atrapalhar, mas tecnicamente acho que para a realidade do Grêmio é excelente. Acho que se ele ficasse no Corinthians também seria bom, mas no caso me parece que não encontrou tanto espaço diante da predileção do Dorival Júnior pelo Maicon, pelo Rian, e aí tem outros na hierarquia que estão à frente, né? Ranieri, Bidon, Carrilho. Então, assim, ficava difícil. O próprio Charles estava na frente da hierarquia, o que eu não concordo. Mas nesse momento é o que está posto, né? O Alex Santana não via tanto espaço assim. Surgiu muito bem, né? Chegou muito bem no Corinthians, mas aí foi antes das maiores contratações, e quando o time acabou sendo contratado, ele acabou lesionando. Saiu do time, teve dificuldade de voltar. Enfim, perdeu espaço. Acho que a verdade é essa. Vamos seguir. Deixa eu falar primeiro do time, antes de entrar na questão política, porque nessa reapresentação, que não teve o Alex Santana, o Dorival Júnior está trabalhando a parte física, né, dos jogadores, porque tem um último compromisso. Aliás, mal colocada essa data FIFA, né? Ou essa última rodada. Porque, aí para a data FIFA, volta para o último jogo, depois para de novo para o Mundial. Que coisa mais mal planejada, né? Enfim, aí agora os caras estão trabalhando, né? Só que com um monte de gente convocada, e aí tem uma última rodada para acontecer antes de uma pausa de um mês, que é justamente na quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, Grêmio e Corinthians. Que delícia, só que não. Ô, futebol brasileiro, ô calendário que me ferra. Mas vamos lá, dentro desse trabalho que o Dorival está realizando, com muitos jogadores da base, inclusive, né? Está recuperando a parte física de alguns atletas, ele tem 11 ausências confirmadas. 3 que já são de jogadores lesionados há algum tempo, né? O Yuri Alberto, que vai demorar um tempo para voltar, o Gustavo Henrique, que está até numa transição, mas ainda não está trabalhando com bola, com os demais jogadores do elenco e tal, mas já está participando de um processo de transição. E tem outro, o Ranieri que está com uma lesão na coxa também, que está fora dos treinamentos. Agora, de resto, são 6 convocados para suas seleções,
e aí tem o Hugo na seleção brasileira, o Memphis na holandesa, Félix Torres na do Equador, Romero na Paraguai, eu vou esquecer de alguém. Enfim, são todos esses convocados, e aí 2 do Sub-20, né? O Breno Bidon e também o Felipe Longo, goleiro. Aqui eu tô com toda a lista. E o Carrilho. Carrilho no Peru, Martínez na Venezuela. É isso. São os convocados, né? Citei todos aqui, né? É isso aí. Então são 6 convocados, 2 do Sub-20 e mais esses 3 lesionados, totalizando 11 ausências nesse período de preparação. Enfim, pelo menos a parte física ali do Garro, de jogadores mais desgastados, o Corinthians vai conseguir recuperar nesses dias aí para esse último confronto contra o Grêmio. Vamos lá. Também é importante a gente dizer, essa informação até de anteontem, né, mas só estou conseguindo confirmar agora, que o Corinthians conseguiu, através do Osmar Stabile, né, o presidente em exercício, pagar os salários de junho com uma garantia obtida na Federação Paulista de Futebol, com a premiação que estaria para ser paga, né, e inclusive premiações futuras. O Corinthians colocou como garantia essas premiações, porque aí você consegue amenizar um pouco a situação financeira e pagar os salários do mês de junho que estavam atrasados. Então os salários foram pagos. O Osmar Stabile está tentando apagar um incêndio por dia, o que é natural, né? Dentro do Corinthians, assumiu lá muitas dívidas a curto prazo, inclusive algumas corriqueiras do dia a dia, extremamente urgentes, como pagamento de salário, mas está conseguindo, de alguma maneira, resolver a situação, pelo menos, né, essas mais emergenciais. E aí, falando em presidência, tem um novo problema aí para o Augusto Melo tentar resolver. Ele concedeu uma entrevista ao SBT, para o Benja, o pessoal estava lá também, Kleber Gladiador, Rodrigo Vessone do meu timão, Marco Belo também do meu timão da Transamérica, e foi sabatinado por todos que estavam lá. E essa entrevista eu vi, mas ele deu outras entrevistas até, acho que não lembro se na CNN ele falou no final de semana, enfim. Ele tem falado, o Augusto Melo não está se escondendo, ele está dando a sua cara a tapa. E aí, por que eu estou falando isso, né? Não estou aqui defendendo ninguém, né, gente? Só estou pensando o seguinte. Falei, o cara que está enrolado, e enrolado é um termo que a gente pode usar para o Augusto, né? Ele está enrolado, né? Porque tem muita coisa contra ele nesse momento. Ele não precisaria estar aparecendo da maneira como está. E o Augusto, ele tem tido essa preocupação de, cara, não, eu vou me defender. Então, assim, ele está tentando se defender. Ele tem um indiciamento da Polícia Civil, ele tem contas dele que foram reprovadas, ele está enfrentando um processo de impeachment, que ainda pode ser salvo pelo pátio ou não. Tem várias denúncias que estão acontecendo dia após dia e ele não se esconde. Ele simplesmente dá todas as entrevistas que ele é chamado, vai lá e diz, olha, eu não fiz nada de errado, a minha vida está limpa, meu extrato bancário está aí e pode fazer, como é que fala, quebra do sigilo, tá tudo certo. Ele tem se defendido. Tá, mas o Augusto tem algumas incongruências aqui, tem algumas não sei o que e tudo mais, e ele refuta todas elas. Então, o Augusto está incansável em se defender. Isso é um fato. Isso eu não estou dando nenhuma opinião aqui, só estou dizendo que ele não está satisfeito com o que está acontecendo e está buscando a sua defesa, tá? Mas aí surge mais uma informação nesta quinta-feira, que foi a identificação da Polícia Civil de uma movimentação incomum na conta bancária do Augusto entre dezembro de 2023 e maio de 2024, que é justamente o começo da gestão Augusto Melo no Corinthians. Dentro dessa movimentação incomum, depósitos em espécie no valor de R$ 152 mil. Isso foi, inclusive, colocado dentro do indiciamento, né, da Polícia Civil como algo suspeito. O próprio presidente, ou ex-presidente, ou presidente afastado, se defendeu dizendo que entregou por vontade o seu extrato bancário para a Polícia Civil, que tudo consta na sua declaração do imposto de renda, que ele administra empresas, né, que muitas vezes os valores vêm né, em períodos ali, que está tudo dentro do Prolabore que ele retira. Então, segundo ele,
está tudo dentro de uma maneira legal. Mas a Polícia Civil identificou uma movimentação considerada incomum para sua conta bancária, para sua movimentação financeira. É mais uma coisa que o Augusto vai ter que se explicar. Enfim, olha, é impressionante. E aí vou repetir aquilo que eu já falei constantemente. Cara, o Augusto nunca teve tranquilidade para comandar o clube. A gente sabia disso. Tentaram derrubar ele desde o primeiro dia? Fato. Tanto que conseguiram. Agora, nesse período, ele fez algumas... ele cometeu alguns equívocos, né? Como ele mesmo disse, de não se cercar talvez das pessoas corretas, e muita gente acabou saindo do clube naquele momento. Ele não conseguiu melhorar a credibilidade do Corinthians, como ele disse. Ele se defende dizendo que arrecadou muito dinheiro, mas a dívida aumentou, os problemas continuaram, o risco de transfer ban continuou, e aí vem um processo de impeachment, contas reprovadas e um indiciamento da Polícia Civil. E todo esse rolo com o contrato da Vaidbet, que realmente está muito complicado e até hoje mal explicado. Então, tudo isso está na conta do Augusto, que agora tem que se explicar, tem que continuar tentando rebater, responder, especialmente não só ao torcedor, não só para a imprensa, mas também para a justiça. Enfim, e dia 9 de agosto está marcada a Assembleia Geral com o associado para definir se o impeachment é confirmado ou se ele volta à presidência do Corinthians. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!